E se as raças alienígenas que a gente tanto ama na ficção científica não forem pura invenção? Nessa análise, a gente vai mergulhar no diagrama esotérico, um modelo que talvez conecte as nossas histórias favoritas a arquétipos cósmicos que existem há milênios. Vamos pensar um pouco. E se os criadores das nossas histórias preferidas não estivessem apenas inventando coisas, mas de alguma forma canalizando ideias, acessando um diagrama universal? E se todas aquelas raças alienígenas que a gente conhece forem, na verdade, ecos de arquétipos cósmicos, figuras que aparecem tanto em tradições esotéricas quanto na ufologia moderna? É exatamente essa a trilha que a gente vai seguir agora. Então, o nosso trabalho aqui vai ser basicamente ligar os pontos. A gente vai traçar as linhas entre personagens super conhecidos da ficção e os seus, digamos, equivalentes esotéricos. Tudo isso para ver se existe mesmo um padrão oculto por trás de tudo. Para começar, vamos olhar para cima, para os guias celestiais. Sabe aqueles mentores, os seres mais sábios, benevolentes, que tanto na ficção quanto no esoterismo parecem ter a missão de orientar a humanidade. E a nossa primeira conexão já é, assim, impressionante. De um lado, temos os pleiadianos, descritos na ufologia como seres humanoides de luz super benevolentes, e do outro, os majestosos High Elves, ou Altmar, da saga The Elder Scrolls. Só a semelhança na aparência já faz a gente parar para pensar, né? Mas olha, a conexão vai muito além da aparência. Ambos são vistos como raças quase perfeitas, com uma espiritualidade altíssima e civilizações super avançadas, super harmônicas. E o ponto-chave é o papel deles. Os dois são guias distantes. Eles observam, influenciam a humanidade de um jeito sutil, sem interferir diretamente. Agora, aprofundando um pouco mais, a gente encontra outra dupla fascinante. Os arcturianos, que são conhecidos no meio esotérico como curadores, guardiões do conhecimento, e o espelho deles na ficção seriam os enigmáticos Proteans, do universo de Mass Effect. Os dois representam aquele arquétipo do conhecimento ancestral que foi perdido. E as semelhanças são bem claras. Civilizações de milhares de anos, mestres da tecnologia e com poderes psíquicos. Eles funcionam como verdadeiros bibliotecários cósmicos. Mas é aqui que a ficção dá o seu toque, né? Enquanto os arcturianos são descritos como pacíficos, quase zen, os Protheans já têm uma pegada bem militarista. É um exemplo perfeito de como a ficção pode pegar um arquétipo e adaptar, transformar ele. A próxima parada nos leva a um arquétipo bem poderoso, os Sirianos. Seres que muitas teorias ligam às civilizações antigas da Terra, como o Egito, e do outro lado, os divinos asgardianos da Marvel. A conexão aqui é aquela linha bem tênue entre uma tecnologia super avançada e o que a gente entende como divindade. Aqui a gente vê aquele arquétipo dos deuses astronautas de forma bem clara. Tanto os sirianos quanto os asgardianos representam culturas guerreiras que usam uma tecnologia tão, mas tão avançada que para nós parece magia. E eles não são observadores distantes, não. Eles agem como protetores e entram de cabeça nos conflitos cósmicos. Agora, vamos sair um pouco dos guias e explorar os extremos do espectro cósmico. A gente vai mergulhar de vez na tensão que existe entre a pura consciência e o instinto bruto da conquista. Bom, e aqui a gente tem uma das comparações mais curiosas de todas. De um lado, os andromedanos, que são descritos como seres não físicos, pura energia e consciência de outra galáxia. E do outro, os kryptonianos, o auge da perfeição biológica. São dois caminhos completamente diferentes para alcançar um estado quase divino. Essa tabela mostra bem as diferenças. Pensa só, onde o kryptoniano tem um corpo físico super denso, o andromedano tem um corpo de energia vibracional. O poder de um vem da energia de um sol, o do outro vem da manipulação da energia do próprio universo. Eles são como imagens espelhadas, sabe? Atingindo um poder supremo, mas por caminhos totalmente opostos. Se a gente fosse resumir em uma frase, seria isso. Andromedanos são como kryptonianos espirituais e kryptonianos são como andromedanos físicos. É a grande batalha entre a evolução da consciência e a evolução da matéria. Agora, uma mudança brusca para o outro lado do espectro, o guerreiro primal. A conexão aqui é entre os famosos reptilianos, uma figura central nas teorias da conspiração, e os ferozes Krogan, lá de Mass Effect. E as semelhanças são gritantes. Os dois são raças guerreiras antigas, movidas pela sobrevivência, pela expansão, pela dominação. Eles representam a força bruta, o instinto de conquista na sua forma mais pura e
bem, implacável. Ok, saindo um pouco desses extremos de consciência e conquista, vamos analisar agora dois papéis fundamentais no universo: os arquitetos, que constroem, e os naturalistas, que preservam. Vamos começar com o arquétipo do Deus engenheiro. De um lado, os Anunnaki, que, segundo as teorias de antigos astronautas, teriam mexido no nosso DNA humano. E do outro, os misteriosos Forerunners da saga Halo. Os dois são vistos como os grandes arquitetos do universo. O papel deles é muito claro. São os arquitetos cósmicos. Civilizações tão antigas que a tecnologia deles parece magia pra gente. Eles terraformam planetas, criam ou modificam espécies e deixam para trás megaestruturas que ecoam através dos séculos. E em oposição aos construtores, temos os harmonizadores. A conexão aqui é entre os Esassanes, uma raça híbrida que seria canalizada pela figura conhecida como Bashar, e os icônicos Na'vi do filme Avatar. Eles são, basicamente, os zeladores planetários. A essência deles não é construir, mas sim se conectar. Eles vivem uma simbiose total com a consciência do planeta deles, representando a integração perfeita entre espírito e natureza. Ok, a gente montou nosso diagrama de arquétipos. Mas será que ele funciona na prática? Vamos botar isso à prova com uma raça mais recente da cultura pop. Chegou a hora do teste Viltrumita, da série Invencível. O método é simples. Primeiro, a gente isola os traços principais: força sobre-humana, fator de cura acelerado e um impulso imperialista que não para. Depois, a gente cruza essas características com os arquétipos que já identificamos aqui. E o resultado é Draconianos, uma subcategoria do arquétipo reptiliano. A correspondência é perfeita. Natureza guerreira e conquistadora, uma fisiologia superior e um foco total na expansão do império. A semelhança é simplesmente inegável. E assim, a gente chega ao nosso espelho arquetípico. É hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e dar uma olhada no quadro completo que se formou. Aqui está o resumo da nossa jornada. High Elves refletindo os Pleiadianos, Protheans como ecos dos Arcturianos, Asgardianos como versões dos Sirianos. Cada par nessa tabela funciona como um pilar, sustentando a ideia de que as nossas histórias mais modernas são, na verdade, um espelho de conceitos muito, muito mais antigos. O que nos leva à pergunta final, a grande questão. Será que a gente inventa essas histórias do nada? Ou será que elas se revelam pra gente? A nossa imaginação é uma fonte que cria do zero? Ou é mais como uma antena, que capta esses arquétipos eternos que já existem no cosmos? A resposta, bom, talvez não esteja em uma única fonte, mas na reflexão que cada um faz.